Estamos de volta com o Mundo Radar de hoje, trazendo o tema da acessibilidade. Eu estou aqui com o diretor da empresa Tersec, o Aurélio Dalzotto Boff. Aurélio, eu havia falado anteriormente a respeito do nome do equipamento, que é Libero, né? E aí eu acredito que tenha, claro, a ver com liberdade, mas até um nome bem sugestivo, né? Gostaria que você comentasse a respeito. Exatamente, o nome Libero surgiu desse conceito de liberdade, né, que é justamente todo o projeto do produto foi baseado com esse conceito, né, do ponto de vista do usuário, em dar a liberdade de ir e vir, né, sem ter o problema de equipamentos estragando, de ele não conseguir utilizar, né, do ponto de vista da empresa de transporte também, a liberdade de ter um carro sempre rodando em bom funcionamento, né, em ter um índice de manutenção menor. Então o conceito surgiu bem da liberdade mesmo. Agora, uma coisa que eu fico me perguntando aqui, eu ainda não vi o equipamento, não sei como ele funciona. No caso do usuário que vai ali, está ali no ponto de ônibus, e como é que é o acionamento do equipamento? Ele está entrando no ônibus, quem é que aciona o equipamento? Ele espera algum sinal do motorista, do cobrador? Como é que é feito isso? O equipamento ele deve ser acionado por uma pessoa treinada, né, uma pessoa habilitada. Normalmente é o cobrador ou o motorista. A norma 15646, que regulamenta esse produto, ela estabelece que o acionamento pode estar num raio máximo de 2,5 metros do equipamento. Então, ou o motorista ou o cobrador precisam se deslocar até o equipamento, se eles estiverem longe, né? Até para poder assistir a pessoa que estiver utilizando, auxiliar de alguma maneira, né? E evitar qualquer tipo de acidente, né? Para que seja feito um acionamento com segurança, né? Tá. Agora, existe algum, você, como já tem experiência e tem inclusive algumas cidades, você é de Caxias do Sul, e lá, pelo que você estava me falando, já está em funcionamento, o Libero, em outras cidades e tudo mais. Há algum tipo de reclamação por parte dos demais usuários do ônibus? Porque me dá a impressão de que há um tempo aí você pode até falar a esse respeito, do tempo em que o cadeirante, por exemplo, ele vai subir até o piso do ônibus. Quer dizer, os demais usuários, será que não fica, não demora, não sobe nunca, não sei o quê? Tem esse tipo de reclamação ou não? Hoje em dia no mercado existe muita essa reclamação. E o Libero surgiu justamente para tentar solucionar esse problema, que hoje realmente o problema do mau funcionamento dos equipamentos, porque são equipamentos que requerem muita manutenção e eventualmente as empresas têm muitos ônibus para fazer manutenção e eventualmente não conseguem fazer em todos os equipamentos, né? O Libero surgiu para isso, para diminuir a necessidade de manutenção e fazer com que o tempo operacional também seja menor, né? Nós trabalhamos sempre durante o desenvolvimento do produto, nós trabalhamos muito próximo aos usuários, né? O primeiro equipamento que foi instalado para teste já foi instalado há 1 ano e meio, foi instalado num bairro um bairro com o maior número de cadeirantes em Caxias do Sul. E nós trabalhamos muito próximo a alguns deles, eles constantemente estão nos dando sugestões de melhoria. A gente sabe que tem muitos pontos, né? A gente quer continuar melhorando o equipamento, apesar de o equipamento já estar num nível muito bom, a gente sabe que tem sempre oportunidade de melhoria. Então a gente trabalha bem próximos, inclusive uma das cadeirantes que testou muito o equipamento, ela trabalha na Secretaria de Transportes, lá de Caxias do Sul, e eles estão sempre dando sugestões, né, pra gente. Mas qual é o tempo que leva de uma pessoa que está lá no ponto até o piso interno no ônibus, para ela entrar no ônibus? O tempo de ciclo do equipamento é de 45 segundos. Né? Mas existe o tempo, por exemplo, se o motorista tem que se deslocar até o equipamento para acioná-lo, também existe tem que contar esse tempo, né? Então, o deslocamento do motorista, ele auxiliar a pessoa a entrar no equipamento. Uma coisa que a gente vê nos outros equipamentos é a dificuldade de operação. Então, o Libero, por ele ser eletroeletrônico, a gente conseguiu fazer uma lógica operacional muito mais simples, para facilitar a operação. Porque, às vezes, o tempo operacional não é tão longo pela operação do elevador em si, mas, às vezes, pela pessoa ter dificuldade em saber como se opera. Então, às vezes, se perde muito tempo tentando operar o equipamento e não operando em si, né? E os motoristas reclamam disso? Motoristas, cobradores, às vezes dessa logística
que às vezes ele não entende muito bem ali como é que funciona? Inclusive, no Libero a gente tem elogios, né, desses usuários, né, por ele está bem mais fácil de ser operado que os outros equipamentos. A gente conseguiu, por ele ser eletroeletrônico, ele é todo sensoriado, então ele tem sensores de segurança e ele faz com que a operação seja mais simples, porque ele tem uma lógica operacional que é mais inteligente. Tá. E a instalação dele no ônibus, como é que é? Quanto tempo demora? É fácil? A empresa que quer, por exemplo, comprar o equipamento, em quantos dias vocês colocam o equipamento no ônibus? E se existe também uma manutenção constante do equipamento? Sim. Os equipamentos hoje, eles normalmente são instalados dentro dos fabricantes de ônibus. Né? Porque vamos dizer, a renovação da frota, ela faz com que as pessoas, hoje em dia, as empresas de transporte não estejam instalando o produto dentro da própria empresa. Ela compra o ônibus novo já com o equipamento. Certo. Dentro das empresas de... Peraí, só uma coisa. Eu tenho um ônibus, eu tenho uma empresa que eu tenho 3 ônibus na minha empresa. Se eu quiser comprar o equipamento e você manda instalar esse equipamento na minha empresa, ou isso não acontece? Normalmente são as empresas que instalam, ou as nossas assistências podem fazer essa instalação. Tá. Mas o que acontece normalmente no mercado é que as concessões públicas das empresas de transporte estabelecem uma vida útil de ônibus. Tá. Então, por exemplo, em algumas cidades como Rio de Janeiro, o tempo de vida média do ônibus são 3 anos. Né? Então, vamos dizer, se tu tem um ônibus novo, tu pode ter um com 6 anos no máximo, né? Então acontece que a frota ela vai se renovando e nessa renovação os ônibus já vêm com um elevador. Entendi. Então, a instalação no equipamento que já existe, ela é muito pequena. Tá. Ela existe, mas ela é pequena. Então, normalmente a instalação é feita na montadora de ônibus. E o tempo de instalação do Libero na montadora, ele é em torno de 1h30 a 2 horas menor do que os equipamentos hidráulico e pneumático. Tá. Respondendo a tua pergunta. Né? Eu acredito que nessa questão também as vans teriam que, se bem que é um modelo completamente diferente de transporte, mas teria algum equipamento para as vans, por exemplo, que também transportam aí cerca de 20 e poucas pessoas? Sim, sim, as vans também estão se adaptando, né? E o nosso equipamento pode ser instalado também em vans, sem problema nenhum. Tá. Você acredita que essa preocupação, inclusive com relação à lei de acessibilidade, vai conseguir atender até 2014 todas as necessidades do país? Porque, é claro, nós temos aí a Copa do Mundo, aí nós estamos às vésperas da Copa do Mundo, depois temos as Olimpíadas também, aqui também no Brasil. É um tempo talvez até curto, né, se a gente levar em consideração, você está dizendo que, por exemplo, está entrando em Caxias do Sul, São Paulo, quais outros estados? Porto Alegre. Porto Alegre. Você acredita que ainda você tem aí um país todo para desbravar, vamos dizer assim? Até lá você vai conseguir atender a demanda do mercado? Nós, da Tersec, com certeza não vamos atender a demanda do mercado, né? Mas existem outros fabricantes com outros tipos de equipamento, né? Conforme eu falei. O brasileiro tem o hábito de deixar tudo para a última hora. A gente imagina que a frota deveria ter um percentual maior da frota adaptado para que em 2014 a gente chegasse a atender a lei e está toda a frota adaptada. Né? Acredito sim que vai existir uma correria a partir do próximo ano, 2013, 2014. A demanda vai ser maior do que a capacidade das empresas em produzir esses equipamentos. Tá. Vamos torcer para que a gente consiga, né? Agora, uma pergunta que me surgiu também. Como se trata aí de um equipamento que atende aos meios de transporte, ele poderia ser utilizado, por exemplo, em alguma repartição pública, em alguma residência? Há também esse viés, vamos dizer assim, por parte da Tersec de ampliar esse mercado e não oferecer apenas para transporte coletivo? No momento, não. No momento, o foco da empresa é transporte coletivo. Então, a gente tem outros produtos sendo desenvolvidos para transporte coletivo, né? Mas não é o nosso interesse, no momento, atender a parte predial, vamos chamar assim. Quanto tempo que a Tersec está no mercado? A empresa tem 15 anos. 15 anos. Mas com esse produto já há 3 anos. Você, a sua formação?
Eu sou formado em automação industrial e MBA em gestão empresarial. Tá certo. Eu gostaria que você deixasse aqui suas considerações finais, os seus contatos, para que os nossos telespectadores possam também fazer perguntas diretamente a você, fazer contatos, enfim. Fique à vontade para a gente finalizar o nosso bate-papo. Tá, ok. Para quem tiver interesse em ter mais informações, pode acessar o nosso site, é www.libero.ind.br, né? Ou através do telefone 054 3028 6376. Temos também uma página no Facebook, né? Elevador Libero, para quem quiser acessar. Tem sempre notícias interessantes sobre acessibilidade em geral. A gente está sempre postando ali algumas. Então, quem quiser nos curtir lá na página vai estar sempre atualizado aí com o que está acontecendo. Suas considerações finais? Bom, uma mensagem aí para os nossos telespectadores? Eu gostaria de agradecer o espaço, né, primeiramente, e falar que acessibilidade a gente tem que olhar de uma forma mais ampla. Eu acho que o Brasil, de uma certa forma, em termos de legislação, ele está bastante evoluído, né? É um dos poucos países a níveis mundiais que tem uma legislação específica, né? São em torno de 50 países. Mas eu acho que tem muito para a gente fazer em termos de conscientização, porque quando a gente fala de acessibilidade, muita gente nem sabe do que se trata e a gente esquece que a gente também poderá usar, né? Quebrar uma perna, ninguém está livre de sofrer um acidente, ou todo mundo vai ficar idoso, né? A gente espera, então serve para idosos, para gestantes, para muletantes, para obesos, para a população de uma forma em geral. Tá certo, agradeço muito aqui a participação do Aurélio, diretor da Tersec, trazendo essas informações, como ele disse, que atende a todos nós, né? Nós também ficaremos mais idosos, amanhã podemos sofrer um acidente. Você que está me ouvindo agora, de repente você tem uma vida completamente saudável, mas não se sabe no futuro, então nós temos que também nos preocupar com aqueles que estão do nosso lado. Essa é a mensagem final e eu conto com você na próxima semana com mais um Mundo de Radar. Até lá!